Livro A Paternidade de São José, Padre Joseph Müller, S.J. Capítulo 2. O matrimônio entre Maria e José. Para prestar contas de toda a sobrenatural dignidade e santidade de São José, temos que considerar, em primeiro lugar, sua união marital com Maria, a Virgem Imaculada e Mãe de Deus, e, acima de tudo, temos que provar, a partir das fontes da revelação, a verdade fundamental seguinte. Entre Maria e José existiu um verdadeiro matrimônio, no sentido próprio da palavra. Portanto, São José foi verdadeiramente o esposo da Mãe Virginal de Deus. A verdade está inequivocadamente contida nos Evangelhos. Por uma necessidade psicológica, conclui-se pelos fatos atestados pelos evangelistas que José e Maria moravam juntos em uma casa, um fato bem sabido de todos os seus parentes e conhecidos. Nas mentes dos judeus da época, os requisitos de decoro marital e castidade conjugal eram tais que as pessoas adultas de sexos diferentes externas à família não podiam viver juntas sob o mesmo teto, convivendo a menos que estivessem casadas e, portanto, fossem marido e mulher. Assim, que Maria e José, a partir de certa data, estavam vivendo juntos era algo de conhecimento comum. José tinha recebido Maria para si em sua casa e dali em diante passou a cumprir fielmente seus deveres como esposo, e Maria fez o mesmo como esposa. Juntos, eles foram a Belém para serem registrados. Eles foram juntos a Jerusalém nos dias de festa prescritos da lei. Fugiram para o Egito quando perseguidos por Herodes e depois de retornarem viveram juntos em Nazaré. Em vista disso, temos que concluir que Maria e José estavam ligados um ao outro por um casamento legal. Eles eram, de fato, Maria e mulher. Do contrário, vivendo juntos no meio de seu povo, eles correriam risco de severa censura, desprezo público, perseguição e punição, mas nenhum traço disso é encontrado no relato evangélico. Jesus era considerado por todos como o filho legítimo de Maria e José, mesmo pelos fariseus e escribas, que bisbilhotavam todos os detalhes da vida de Jesus e teriam atacado cruelmente Nosso Senhor e seus santos pais se a menor mancha pudesse ser detectada na relação entre Maria e José. Assim, a união de Maria e José foi universalmente reconhecida como um matrimônio verdadeiro e genuíno. Além disso, essa mesma verdade é assegurada pelos evangelistas em termos claros. José é chamado o esposo, homem, de Maria, e Maria a esposa de José. Vemos em Mateus 1,16: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. 1,19: José, seu esposo, que era homem justo. 1,20: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. 1,24: Recebeu em sua casa sua esposa. Lucas 2,5: Para se alistar com sua esposa Maria. Nenhum outro termo ou descrição é usado na Sagrada Escritura para designar a relação entre Maria e José. Gratuita e insustentável é a objeção levantada já pelos hereges do primeiro e segundo séculos, a saber, que os evangelistas se adaptaram à opinião e ao linguajar dos judeus contemporâneos, que acreditavam e, portanto, diziam que Maria e José eram marido e mulher, embora não fossem, e, portanto, Jesus era o filho legítimo de José, o carpinteiro. Como os padres frequentemente defendiam as palavras e afirmações das Sagradas Escrituras inspiradas, devem ser consideradas em seu sentido literal, desde que isso não leve a conclusões absurdas ou ímpias, as quais, em nosso caso, estão bem fora de questão, ou seja, a suposição de um matrimônio verdadeiro e real de forma alguma envolve qualquer coisa que pareceria incongruente ou ímpia. Mas, como veremos mais adiante, a encarnação do Filho de Deus na Virgem Maria
é muito bem compatível com a união de Maria e José por um casamento virginal. Além disso, a objeção dos hereges de que as expressões marido e mulher são meras adaptações ao modo de falar dos judeus naquela época já foi bem rebatida por Santo Agostinho. Quando o evangelista estava registrando suas próprias palavras ou as de outro homem, poderíamos imaginar que ele era livre para falar de acordo com a opinião corrente entre os homens, mas quando um anjo estava se dirigindo a outra pessoa, poderia ele ter falado contra seu próprio conhecimento e o do outro, conforme a opinião de outros homens, e não de acordo com a verdade objetiva, quando lhe disse: não tenhas medo de receber Maria, tua esposa? Mais uma objeção contra nosso argumento sobre o uso das palavras marido e esposa pode surgir do fato de que 2 vezes Maria é chamada prometida de José, o que poderia dar a crer que Maria permaneceu apenas comprometida com José sem, de fato, tornar-se sua esposa. No entanto, essa objeção também pode ser respondida de modo não menos eficaz e direto. É verdade que os judeus, pelo menos na época de Cristo, faziam uma distinção como nós fazemos hoje entre noivado e casamento, mas a distinção judia era fundada em uma base bem diferente da cristã. De acordo com a visão judaica, com o noivado, eruzim, já se dava toda a essência do matrimônio, enquanto a união completa como um casal, misuim, só se realizava com a introdução da noiva na casa do noivo. Por essa razão, a infidelidade de um dos noivos era considerada adultério formal e punida como tal. Isso é evidente em Deuteronômio 29, em que tal caso de infidelidade é considerado adultério e punido como tal. O mesmo é claramente indicado no fato de que, entre os judeus, o chamado noivado só poderia ser dissolvido como um matrimônio completo ou consumado, ou seja, por uma certidão de divórcio. Portanto, Shebim salienta corretamente que esse tipo de noivado entre os judeus poderia ser chamado precisamente de matrimônio. A partir disso, as palavras de Mateus 1,18, antes de coabitarem, devem ser entendidas como antes de ela viver na casa dele, não como antes de eles consumarem o matrimônio. Esses 2 argumentos vindos dos evangelhos podem ser reforçados por um terceiro. São José, repetidamente, é chamado nos evangelhos de pai de Cristo e Maria e José são chamados de pai de Cristo, como em Lucas 2,33. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Lucas 2,48. Meu filho, que nos fizestes? Eis que seu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Lucas 2,27. E tendo os pais apresentado o menino Jesus. Lucas 2,41. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém. Lucas 2,43. Ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Inconfundivelmente e sem qualquer restrição, José é chamado pai de Jesus, tanto quanto Maria é chamada sua mãe, e os 2 juntos os pais de Jesus. José, portanto, era pai em sentido real, não meramente suposto. Quando a Escritura diz Jesus era tido por filho de José, isso exclui apenas a ascendência natural por José, mas não impede outra real paternidade. O único fundamento para chamar José verdadeiramente o pai de Jesus está no fato de que ele era, realmente, esposo de Maria, a mãe de Deus. Qualquer outra explicação, se examinada minuciosamente, será considerada insatisfatória. Assim, novamente, nós nos deparamos com a existência de um matrimônio real entre Maria e José. A justificativa precisa de como essa união marital entre Maria e José incluiu uma verdadeira e superior paternidade de José sobre o menino Jesus
será apresentada posteriormente quando tratarmos dessa paternidade mais plenamente. Por agora, apenas um pequeno destaque basta. Na presente ordem das coisas, conforme a ordem de Deus, a bênção dos filhos deve ser condicionada à existência de um matrimônio real. Portanto, mesmo o menino Jesus, Deus feito homem, deveria surgir e ser fruto de um matrimônio, mas um matrimônio virginal. Com isso, podemos concluir nossa argumentação partindo da palavra inspirada por Deus e passar ao testemunho da tradição. Também a tradição, se cuidadosamente examinada, nos vai fornecer total apoio ao ensinamento católico. Nos primeiros tempos do cristianismo, a existência de um matrimônio real entre Maria e José foi totalmente negada e ferozmente atacada por Juliano, o Pelagiano, que baseou sua argumentação na falsa premissa de que a união sexual era um elemento essencial do matrimônio. Santo Agostinho refutou-o efetivamente em seu livro Adversus Julianum Pelagianum. Fora desta obra, no entanto, e de modo geral, não encontramos uma doutrina clara e uniforme dos padres e dos escritores eclesiásticos contra Juliano e outros que se opunham à ideia de um verdadeiro matrimônio entre Maria e José, principalmente em escritores anteriores a Santo Ambrósio. Estes são frequentemente ambíguos, para dizer o mínimo, em seu modo de tratar a relação entre Maria e José, e não se pode negar que algum deles parecem se opor à ideia de um matrimônio real entre Maria e José, se levarmos suas expressões ao pé da letra. Isso não nos surpreende quando descobrimos que ainda falta um conceito claro do que é a essência do matrimônio. Para aqueles escritores, conforme a opinião predominante naquela época, o casamento estava, de algum modo, inseparável de sua consumação, presente ou futura. Portanto, eles não podiam conceber uma ideia clara de um matrimônio virginal, ou seja, um contraído, mas nunca consumado. Todos eles rejeitam enfaticamente a existência de qualquer relação carnal entre José e Maria, antes ou depois da concepção e nascimento de Cristo, mas falharam em decidir claramente se o significado dos termos da Escritura indicava um matrimônio verdadeiro. Eles chamam São José o noivo da Santíssima Virgem e pensam que expressões como marido e mulher devem ser interpretadas como meras denominações, não significando, neste caso, um matrimônio real, mas designadas para fazê-lo parecer um, e assim, ocultar e proteger o mistério daquela santa união. Encontramos linguagem semelhante em algum dos primeiros escritores, incluindo alguns dos mais importantes padres da Igreja, como Tertuliano, Orígenes, São Basílio, São João Crisóstomo, Epifânio, Santo Efrem, São Cirilo de Jerusalém, Santo Hilário, São Pedro Crisólogo e São Gregório Magno. Apesar disso, dificilmente seria justificável dizer que esses padres e escritores eclesiásticos eram oponentes convictos e intransigentes a um matrimônio real entre Maria e José. Na falta de uma ideia clara de um matrimônio virginal ou um matrimonium ratum non consumatum, eles realmente não abordaram esse tema ou não entenderam o ponto em questão. Com grande probabilidade, se não certeza, podemos, portanto, determinar como principal motivo de forma ambígua, se não capciosa, de falar o fato de que eles visavam, em primeiro lugar, a excluir qualquer relação conjugal entre Maria e José, e que eles não entendiam ou consideravam suficientemente a diferença essencial entre um simples noivado, no sentido cristão, e o noivado na lei judaica, que era praticamente uma entrega de si em matrimônio e, portanto, um matrimônio real. Uma mudança começa a surgir com Santo Ambrósio, apesar de que, mesmo depois dele, houve escritores que usavam a mesma linguagem confusa dos antigos. Santo Ambrósio, como sabemos, antes de sua conversão, ocupava uma alta posição no governo romano e, portanto, podemos ter certeza, tinha um abrangente conhecimento da lei romana. Isso pode tê-lo levado a investigar completa e precisamente a questão de se existiu ou não um verdadeiro matrimônio entre Maria e José.
Ele se convenceu de que tal matrimônio, válido e conforme os princípios da lei, existiu e defendeu isso na linguagem clássica, que posteriormente foi adotada parcialmente pela lei canônica. Vejamos algumas passagens. Em seu comentário sobre o Evangelho de São Lucas, ele questiona por que, de acordo com o sábio plano de Deus, Nosso Senhor deveria nascer de uma virgem prometida em casamento a um homem. Sua resposta revela, inquestionavelmente, que ele considerou a união entre Maria e José um matrimônio real. Os divinos mistérios são, de fato, ocultos, e conforme as palavras dos profetas, não é fácil para o homem conhecer o plano de Deus. Todavia, pelos outros atos e preceitos de nosso Senhor e Salvador, nós podemos entender que também estava mais de acordo com o plano divino ser escolhida para gerar o Senhor uma jovem prometida a um homem. Mas por que ela não ficou grávida antes de seu noivado? Talvez para que não se diga que ela concebeu em adultério. E a Escritura demonstra claramente que ela seria tanto desposada como virgem, uma virgem, significando claramente que ela estava livre de qualquer relação com o homem. Desposada para que ela não fosse arrastada pela infâmia da virgindade violada, cuja profanação o fato da gravidez parece indicar. Depois, no número 3, Santo Ambrósio apresenta outra razão para nosso Salvador ter sido concebido e nascido de uma virgem desposada, o que novamente mostra que, para Santo Ambrósio, a Santíssima Virgem estava unida a José por matrimônio no sentido próprio da palavra. Uma razão não menos importante é que a virgindade de Maria deveria ser oculta ao conhecimento do príncipe deste mundo, para que quando ela a visse desposada, não pudesse suspeitar do filho que dela nasceria. Ou seja, ele não reconheceria na criança o Salvador do mundo, que, conforme a profecia de Isaías, seria o filho de uma virgem. Para Ambrósio e alguns outros padres, ele deveria permanecer ignorância sobre isso por um tempo. Que isso foi planejado para enganar o príncipe deste mundo, as próprias palavras de Nossa Senhora o indicam. Santo Ambrósio fala mais claramente em outras duas passagens. No mesmo livro, número 5, ele diz inconfundivelmente: Não se perturbe por a Sagrada Escritura chamar Maria de esposa, pois isso não a priva da virgindade, mas o contrato matrimonial legalmente realizado estabelece o estado matrimonial. Em suma, ninguém pode rejeitar uma esposa que não tenha sido tomada por esposa. Portanto, aquele que planejava dispensá-la reconheceu em vista disso que já a tinha tomado por esposa. De modo similar e, se possível, mais claramente, ele afirma em outra parte: Não te perturbe quando se diz que José tomou sua esposa e partiu para o Egito, porque uma mulher desposada por um homem é chamada esposa. Pois quando o matrimônio é celebrado, recebe o nome de casamento. Não é a perda da virgindade que constitui o matrimônio, mas o contrato matrimonial. Finalmente, assim que a donzela se une, pelo ato legal, ao homem, o matrimônio começa a existir, não quando ela se une a ele em coabitação. Santo Agostinho, o grande discípulo e filho espiritual de Santo Ambrósio, adotou, desenvolveu e aperfeiçoou o ensinamento de seu mestre. Duas razões o levaram a uma profunda investigação sobre o matrimônio entre Maria e José. A primeira foi a observação de que já naquele tempo havia um número considerável de casais tão avançados na graça da perfeição que, por consentimento mútuo, em honra de Cristo, praticavam a continência e, assim, seguiam o exemplo de Maria e José. Então, surgiu a questão sobre se esse estilo de vida ainda incorporava as características essenciais de um matrimônio e, portanto, poderia reivindicar o nome do casamento no sentido próprio. Santo Agostinho nos fala sobre isso em um dos seus sermões, Sermão 51, e responde à pergunta da seguinte maneira: Não é verdade que por José não ter sido unido carnalmente à mãe do Senhor, ele não era pai, como se fosse a paixão que fizesse a mulher esposa de um homem, não o amor conjugal. Prestem atenção, amados irmãos.
Em algum momento no futuro, o apóstolo de Cristo vai declarar à Igreja: importa que os que têm mulher vivam como se não a tivessem. Conhecemos muito entre vós que, adiantados na graça, em nome de Cristo e com mútuo consentimento, se abstêm dos prazeres carnais, mas, de modo algum, negam ao outro o seu amor conjugal. Quanto mais o primeiro é restringido, mais o segundo aumenta nele. Será que os que levam tal vida não estão casados porque não exigem do outro uma dívida física? Contudo, ela é submissa ao marido como é conveniente, e tanto mais se torna quanto mais casta é. E ele, por sua vez, ama verdadeiramente a sua esposa, e como está escrito, em honra e santidade, como co-herdeira da graça, assim como Cristo amou a Igreja. Portanto, uma vez que há união e existe o matrimônio, e esse não deixa de existir, quando aquela não se realiza, a união, especificamente carnal, o que poderia ocorrer ilegalmente, é claro, entre pessoas não casadas, alguém poderia desejar que todos convivessem dessa forma. Porém, muitos não podem. Desse modo, que ninguém separe aqueles que podem levar essa vida, nem por esse motivo recusem o nome de marido e mulher àqueles que estão unidos, embora não na carne, mas em seus corações. Temos aqui Santo Agostinho afirmando claramente a existência de casamentos verdadeiros que não são consumados, e particularmente do matrimônio virginal entre José e Maria. Outra ocasião para abordar essa questão foi oferecida a Agostinho pelas heresias pelagiana e maniqueísta, com seus erros relativos à concupiscência, ao casamento e à virgindade, que tiveram de ser refutados e a posição cristã apresentada e defendida. Isso levou a uma discussão sobre o casamento virginal de Maria e José. O intelecto de Agostinho resolveu a questão com sua perspicácia magistral típica. Seu argumento principal para um virginal, mas real, matrimônio entre Maria e José é baseado em Mateus 1,20, em que Maria é explicitamente chamada esposa de José. Ele então apoia a argumentação sobre as várias designações adotadas para chamar Maria esposa de José, já apresentadas em detalhes. Mas vamos ouvir suas próprias palavras. Se os casados, livremente e com mútuo consentimento, escolhem evitar satisfazer os desejos carnais, o vínculo matrimonial entre eles não é perdido em consequência, bem longe disso. Ao contrário, será tão forte, tão firme esse acordo, um acordo que será mantido com ainda mais amor e concórdia, não na união dos corpos, mas na harmonia de dois corações batendo em uníssono. Logo, não há falsidade no que o anjo disse a José. Não temas receber Maria, sua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela é chamada esposa desde que prometeu fidelidade a ele, embora este não lhe fosse íntimo carnalmente, nem jamais o seria. E o nome de esposa não perdeu seu significado ou tornou-se falso por nunca ter havido, nem haveria, qualquer relação carnal. Essa virgem era, para seu esposo, uma fonte de alegria ainda mais santa e maravilhosa, por ter se tornado mãe sem intervenção de um homem, diferindo dele em relação à prole, Jesus, mas totalmente semelhante a ele em fidelidade mútua. Em vista dessa fiel união, ambos poderiam reivindicar ser chamados os pais de Cristo, não somente Maria como sua mãe, mas também José como seu pai, assim como ele era chamado o esposo de Maria, embora lhe fosse as duas coisas não na carne, mas em espírito. Os dois, ele, pai de Cristo em espírito, ela, sua mãe também na carne, eram pais de sua humildade, não de sua majestade, de sua fraqueza, não de sua divindade. Mas como ela se tornara mãe sem intervenção de um homem, eles certamente não poderiam juntos ser chamados pais de Cristo, mesmo de sua forma de escravo, a menos que tivessem sido, embora sem relação carnal, marido e mulher. Portanto, quando a genealogia de Jesus teve que ser investigada, a linha de descendência tinha que chegar a José, a fim de que o sexo masculino, o mais forte, não fosse tratado com desrespeito.
E ao mesmo tempo, a verdade não foi afetada, porque tanto José quanto Maria eram da descendência de Davi, da qual foi profetizado que Cristo viria. A esta argumentação das Escrituras, Santo Agostinho acrescenta, resumidamente, uma premissa teológica desenvolvida por ele mais completamente em outros lugares. Portanto, todas as 3 bênçãos do matrimônio são encontradas nos pais de Cristo: descendência, fidelidade, sacramento, ou seja, indissolubilidade. A descendência nós reconhecemos no próprio Senhor Jesus. A fidelidade deles, porque não houve adultério. O sacramento, porque não houve divórcio. Como o próprio Santo Agostinho relata em sua argumentação sobre Mateus 1:2, foi atacada pelo pelagiano Juliano. Ouçamos sua refutação a uma das objeções de Juliano. Você diz que ele parecia, aos olhos dos homens, um esposo, e você deseja que nós entendamos que a Sagrada Escritura, quando o chama esposo de Maria, fala desse modo de acordo com o que os homens pensavam sobre ele, não pelo que ele realmente era. Bem, vamos admitir que o evangelista pudesse ter falado dessa forma, conforme a opinião dos homens, desde que ele estivesse apresentando as próprias palavras ou as de uma terceira pessoa. Como poderia um anjo, conversando solitariamente com José, indo contra seu próprio conhecimento e o conhecimento daquele a quem estava se dirigindo, ter falado de acordo com a opinião dos homens e não de acordo com os fatos verdadeiros, quando lhe disse: não temas receber Maria por esposa? Ademais, por que a genealogia tinha que ser atribuída a José, exceto pelo fato de que o sexo masculino tem precedência? Eu já tratei disso no livro ao qual o teu deveria ser uma resposta. Mas você receou até mesmo tocar nesse assunto. Contudo, quando o evangelista Lucas 3:23 diz que Nosso Senhor era tido como filho de José, ele o faz porque Jesus era considerado pelas pessoas como filho natural de José. Foi para eliminar essa falsa crença, não para negar que Maria era de fato esposa de José, contradizendo, portanto, o testemunho do anjo. Assim, em Santo Agostinho, o maior doutor da Igreja, nós encontramos um firme apoiador da crença de que José e Maria eram casados no sentido próprio da palavra. Apesar de tudo isso, apesar de sua grande autoridade, a atitude dos escritores teológicos dos séculos seguintes, até a ascensão da escolástica, permaneceu obscura ou vacilante. As razões para isso eram as mesmas que haviam causado uma atitude semelhante nos primeiros padres e escritores eclesiásticos. Isso parece dever-se, principalmente, ao conhecimento insuficiente das leis judaica e romana sobre o matrimônio. Portanto, vemos até homens distintos como o venerável Beda, Rábano, Mauro e outros se aproximando mais ou menos dos ensinamentos de Santo Ambrósio e Santo Agostinho, até apelando para a sua autoridade, mas sempre ficando aquém de chegar a uma solução clara da questão. Foi só quando a escolástica avançou e sua influência se fez sentir que os ensinamentos de Ambrósio e Agostinho tiveram algum progresso real, e apesar das objeções ocasionadas, finalmente encontraram uma aceitação universal. Basta citar alguns escritores representativos do período. Nossa primeira testemunha a merecer reconhecimento é Ruperto de Deutz, abade beneditino. Esse teólogo, cuja importância deve ser mais apreciada, mesmo na atualidade, seguindo o exemplo de Santo Agostinho, aclama São José como verdadeiro esposo da Santíssima Virgem Maria e como pai do Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Ao chamar José, o esposo de Maria, ele, o evangelista, lhe dá um grande e verdadeiro nome, porque, se ele é o esposo de Maria, é também o pai do Senhor. Mas não apenas o evangelista chama José esposo de Maria, pois antes dele um anjo havia feito o mesmo, quando chamou Maria a esposa de José. José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa. Ó, real e santo matrimônio,
um matrimônio celestial, não terreno. Pois como e em que eles estavam unidos em matrimônio? Ambos tinham uma só mente e a mesma fidelidade mútua. Só a corrupção carnal estava ausente. O apóstolo, portanto, pôde dizer verdadeiramente: o primeiro homem tirado da terra é terreno, o segundo veio do céu. Não como se Jesus Cristo, nascido de Maria, tivesse descido do céu na carne, e, como alguns hereges propõem, apenas passado por Maria, como por um carnal, mas porque a união de Maria e José, como suas vidas inteiras, era celestial, era o Espírito Santo a gerá-los de modo que já viviam como que no céu. O amor conjugal de um pelo outro, e ele próprio, o Espírito Santo, reinando supremo em seus corações, havia confiado essa esposa a esse esposo, e, enquanto formava um corpo humano no ventre da Virgem, encheu o coração desse homem com amor paternal pelo filho que nasceu. Também Hugo de São Vítor adotou uma posição decidida em favor de um matrimônio real entre Maria e José. Inclusive, ele tentou explicar especulativamente, pelo método escolástico, como foi possível para Maria contrair um matrimônio válido, apesar de sua resolução ou voto de virgindade perpétua. Nós abordaremos brevemente, mais adiante, a questão dessa compatibilidade. Por ora, vamos ouvir o quão enfaticamente ele mantém sua tese. Ela era, então, cônjuge e esposa. Ela também era verdadeiramente virgem e não abandonara sua decisão de permanecer uma virgem. Declaramos, portanto, que ela era uma virgem desposada. Declaramos que ela era uma esposa, embora uma virgem. Declaramos que, como mãe e virgem, ela sempre manteve intacto seu voto de virgindade e que a duradoura glória da castidade reinou sempre ao lado com a pureza da esposa e a honra da maternidade. Contemple agora e olhe para essa virgem, nossa donzelinha tão casta, em sua pureza singular, sua beleza extraordinária, sua impecabilidade sem igual. Independentemente de como tenha ocorrido, isto é, como Maria imaginou ser compatível um voto de castidade perpétua ao estado de esposa, nunca devemos duvidar que a Santíssima Virgem Maria, por razões definidas e bem fundamentadas, depois de ter jurado a virgindade perpétua, ingressou no santo estado do matrimônio sem mudar sua resolução de permanecer virgem, para que ela pudesse, honestamente, reivindicar o título de esposa, mantendo, ainda assim, a integridade do voto de virgindade até o fim. Contudo, ao mesmo tempo em que Ruperto de Deutz e Hugo de São Vítor apoiavam tão devotamente a existência de um matrimônio real entre Maria e José, uma voz discordante foi ouvida novamente. Não menos famoso era o oponente. O grande canonista Graciano, autor do Decretum Gratiani, que faz parte do antigo Código do Direito Canônico. De acordo com ele, não apenas o consentimento mútuo em contrair o matrimônio, mas também a consumação são requisitos essenciais de um matrimônio válido. No entanto, embora sua opinião tenha sido aceita por vários outros canonistas, a tendência da ciência teológica já tinha tomado a direção oposta. Então, decididamente, a visão de Graciano tornou-se insustentável. Não apenas mestres de dogmática, como Pedro Lombardo, se levantaram contra ele, mas também outros, incluindo canonistas como Rolando Bandinelli, o futuro Alexandre III, que, como Papa, decidiu algumas vezes questões matrimoniais em uma direção oposta à visão de Graciano, concordando com Hugo de São Vítor e Pedro Lombardo. Com o passar do tempo, a oposição a Graciano ficou tão forte que no começo do século XIII, a controvérsia a respeito do matrimônio de José e Maria foi praticamente resolvida e o ensinamento do mestre das sentenças, Pedro Lombardo, foi geralmente aceito. Todos os grandes teólogos dos séculos XII, XIII e XIV, Santo Alberto, Santo Tomás, São Boaventura, João Duns, Scott e etc., sustentaram-no e consideraram obrigatório, e assim tem sido desde então.
Uma única exceção nos tempos modernos foi Joseph Frentzen, que em sua História da Lei Canônica sobre o Matrimônio se manifestou favorável a uma visão similar à de Graciano, mas sua opinião recebeu pouca atenção dos teólogos e foi, em geral, rejeitada. Concluindo essa argumentação da tradição, vamos ouvir o que Bento XIV diz sobre o caráter teológico da doutrina de que o matrimônio de Maria e José era um casamento válido no sentido próprio da palavra. Independentemente do que possamos pensar daqueles teólogos anteriores ao Concílio de Trento, que por alguma razão particular defendiam que não houve um matrimônio verdadeiro entre Maria e José, agora, todavia, tal negação não poderia escapar à censura de ser considerada uma temeridade. O cardeal Capizucchi escreve: tal opinião deveria ser considerada precipitada, para dizer o mínimo, desde que toda a escolástica com seus líderes, o mestre das sentenças e o doutor Angélico, são unânimes em sua afirmativa, e os próprios padres da Igreja, quando bem compreendidos, dizem a mesma coisa. Para dizer o mínimo são as palavras dele, enquanto Soares considera heresia negar o matrimônio real entre Maria e José. E essa censura é categoricamente defendida por Teófilo Reinaldi. Quando, de acordo com Bento XIV, Soares chama a negação desse matrimônio a uma heresia, enquanto outros teólogos a considerariam meramente uma declaração temerária, as duas censuras, ao contrário do que aparentam, diferem apenas em aparência, não na realidade. Pois se considerarmos como fidedignas apenas as doutrinas que são claramente contidas nas fontes da revelação, ou seja, nas Escrituras e na tradição, e além disso, tenham sido formalmente definidas pela Igreja como questão de fé, então a existência de um matrimônio real entre Maria e José não é um dogma. Mas se considerarmos como pertencentes ao depósito da fé também aquelas doutrinas que estão claramente contidas nas fontes da revelação, e embora não formalmente definidas, são ainda universalmente ensinadas e cridas na Igreja, a existência desse matrimônio é, sem dúvida, uma parte da fé católica. E é isso que Soares parece ter em mente, já que ele não faz referência a qualquer definição dogmática. Seria ainda mais correto chamar essa doutrina simplesmente de uma questão de fé, porque não são somente aquelas doutrinas suficientemente propostas a nós como dignas de crença, tanto que foram definidas solenemente como dogmas, mas também aquelas claramente contidas nas Sagradas Escrituras e na tradição, e que são, atualmente, ensinadas pela viva voz da Igreja. O fato de que, por algum tempo, não se chegou a um acordo universal sobre o assunto não faz diferença. É suficiente que, já há séculos, esse acordo tenha existido e que seja moralmente, não matematicamente, universal. Também Leão XIII, em sua encíclica sobre São José, fala desse matrimônio como um fato que não pode ser posto em dúvida, mas é confirmado pelas Sagradas Escrituras e, portanto, revelado, e sobre esse fato, quanto à sua origem, ele identifica outros grandes privilégios de São José, sua elevada dignidade e sua indicação como patrono da Santa Igreja.